Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? É muita responsabilidade a gente ser a primeira a falar, né? Mas, glória a Deus por isso. Que o Senhor use minha boca, que não seja eu. Eu sou viúva, já desde 2005, faz tempo. Tenho 67 anos. Hoje, eu digo que eu gostaria de ter 30 com a experiência que eu tenho hoje. Mas, por isso, quando eu saio a evangelizar, gosto muito de falar com jovens, para dizer para eles que ainda tem tempo, né? Eu me converti com 40 anos, foi o tempo do exílio, do tempo do deserto. Glória a Deus por isso. E eu me converti, igreja, eu não me convenci. Não sou religiosa, como foi dito ali, porque às vezes o fato da gente doutrinar, ou ensinar, ou dizer que temos que ser e fazer a diferença, muitas vezes somos julgados como religiosos. Não somos, nós amamos almas. Eu fiquei 15 anos à frente de um ministério, a Igreja Evangélica Exército do Senhor. E, por último, às vezes a gente ouve pessoas dizer assim: porta que Deus abre e ninguém fecha. Porta que Deus abre, o próprio Deus fecha. Porque quando eu estava esperando com as portas abertas, muitos chegavam atrasados, muitos vinham, não tinha compromisso. E isso estava me fazendo mal, estava me fazendo sofrer. Eu fiz algumas viagens para fora do país, assistindo conferências missionárias, e eu achava assim, gente, as pessoas contam testemunho, e lá eu faço, e por quê? E um dia me deram a oportunidade, lá em Assunção, de pregar, e eu falei, o que eu vou falar? E foi um medo, mas Deus nos honrou. E dali eu falei, eu não vou mais abrir porta e ficar esperando. Aí eu comecei a orar, e o Senhor falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Agora eu te pergunto, você, igreja, que vem aqui e senta, ouve a palavra, assiste uma dança que ministra o teu coração. Quando você sai daqui, qual é a sua proposta para com Deus? Porque quando ele diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho, não é só para mim, não é só para eles, é para todos vocês. Onde você tem pregado o evangelho? Começa dentro da tua casa. Começa com os seus. Ah, mas é difícil, eles não me ouvem. Talvez não precisa você falar, o seu testemunho, a sua vida, você vai ganhar. Deus tem um plano. E como foi dito, cadê os ceifeiros? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Não espere o seu pastor te fazer o convite, é você que tem que chegar no seu pastor e falar, pastor, eis-me aqui, pastor, o que o senhor pode me usar onde o senhor quiser. Começa. Fala para o Senhor, eis-me aqui. Amém? Meu nome é missionária Clélia, tenho 63 anos, fui casada há 27 anos, fiquei viúva e eu trabalhava em um hospital. Trabalhei por 30 anos nesse hospital. E ali naquele hospital eu olhava aquelas mães, eu olhava aquelas pessoas e meu coração queimava. Eu falava, Deus, o que eu faço aqui é muito pouco. Eu preciso de mais. E até então que aí fiquei viúva, meu esposo ficou doente, fiquei viúva. E falei, bom, agora é a hora, né? Aí eu entrei lá em Isaías, eu preciso ler. Eu entrei lá em Isaías 7, 8, aí diz assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E diante deste versículo, eu comecei a orar. Falei, Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece o desejo do meu coração. Eu preciso fazer mais. Tenho 3 filhos. Na época, minha filha tinha 12 anos. Aí, depois de 3 anos, eu me casei de novo. E quando eu me casei, a minha primeira viagem missionária, eu tinha 3 meses de casada. Eu falei para o meu esposo, falei assim, olha, você me perdoa, mas eu preciso ir. Ele falou, filha,
vai com Deus, eu te abençoo. Meu esposo não gosta de viajar, fazer viagens, mas ele me abençoa todas as vezes que eu vou. E eu tenho assim, aí logo em seguida eu disse, Senhor, sozinha é difícil, me envia uma pessoa para mim poder estar saindo. E depois de 3, 4 anos eu conheci a pastora Cida. E a partir do momento que eu conheci a pastora Cida, eu não parei mais. Eu tenho seguido junto com a pastora Cida. Vamos, amor, estou indo, posso? Pode, vai com Deus. E ali Deus foi trabalhando, foi fazendo. E o nosso ministério, o primeiro é dentro de casa. E eu comecei a orar, comecei a buscar, meus filhos começaram a ir para a igreja. Eu tenho um filho que tem uns filhos que moram em Jaguariúna. Minha neta de 13 anos começou a ir para a igreja, começou a participar. E eu fico muito feliz porque Deus tem ouvido as minhas orações, porque o nosso primeiro ministério é dentro de casa. Não adianta eu ir fazer, falar que eu fiz, que Jesus me ajudou a fazer, sendo que a minha casa está toda desconcertada, cada um por um lugar. Porque o nosso testemunho, porque na palavra diz que o nosso testemunho vale muito mais. E aí que eu morava em um bairro, Deus me tirou daquele bairro, me passou para um outro bairro, está com 6 meses. E nesse bairro, quando eu entrei naquele lugar, era só pela graça. Era pancadão todo final de semana, era aqueles jovens passando para lá e para cá. E cada vez que alguém passava, eu dava a paz do Senhor e dizia, Jesus te ama. Quando começou a dança, eu comecei a me lembrar que a gente tem que começar em casa, né? O maior testemunho nosso é quando começa a acontecer a nossa volta. E eu tenho aprendido muito. Eu tenho voltado assim edificada. Muitas das vezes eu saio achando que vou, né? E eu volto assim, coração fortalecido, porque eu aprendo muito. Nós aprendemos muito. E quando o Senhor fala, a quem enviarei? E você diz, eis-me aqui. Muitas das vezes pessoas dizem, eis-me aqui, mas só que não tem a noção do peso desse eis-me aqui. Fala eis-me aqui por sentimentalismo, por emoção. Mas quando você começa a caminhar, você vê as dificuldades, você vê as situações acontecendo. O Senhor diz que nós temos que segui-lo, mas só que nós temos que negar a nós mesmos, nós temos que renunciar. Como é difícil muitas das vezes você renunciar, como é difícil muitas das vezes você sair e vendo que a tua casa está precisando de você. É muito difícil, mas eu fiz um voto, eu disse, Senhor, eis-me aqui. Então, quando você vai, você pode ter a certeza, você vai, mas o Senhor está cuidando. Quando Ele fala que Ele está cuidando, Ele cuida. Há 2 anos atrás aconteceu uma situação que nós falamos que íamos ficar 30 dias. Tanto é que eu e a pastora fala que hoje a gente não vai dar mais data de quanto tempo vai ficar. Eram 30 dias. Aconteceram muitas coisas. E todo dia meu celular tocava com uma situação. Falo, Senhor, estou numa grande obra e não vou parar. E em todo esse tempo o Senhor cuidou. Então, fazer a obra, fazer a missão, é isso aí, é você renunciar. Quando você chegar, que o telefone tocar, olha, preciso de você aqui. Se você voltar, você não vai resolver, porque a tua vida, a tua casa está no controle do Senhor. Você pode ter certeza que Ele vai resolver, vai fazer da melhor forma possível, amém? Tem que ser rápido, né? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade.